Cada um com seu interesse. Você sabe o que é Goécia? Sabe o que é Goécia aí que ele falou? Goetia. Goécia ou Goetia, tanto faz. O que é? Vou deixar ele explicar, hein? Tem Estudo de demônios? a teurgia que se chama magia charmosa e tem o outro lado que é Mais obscuro. mais obscura. Mas seria o quê? Estudo de... Não, a Goetia é um capítulo de estudo dessas... chamada magia negra, entre aspas. A magia complicada, a magia mais... Ela tem um começo? Envolve uns comprometimentos. Exatamente. Nesse sentido. Por isso que eu falo que a maioria das coisas que eu gostaria de conversar com ele não dá pra falar aqui, porque é negócio heavy metal, né? Então, mas que época que começa esse estudo? Tem o início da Goetia ou não? Eles vão dizer que foi com o rei Salomão, né? Salomão acho que codificou, né? As chaves maiores. Tem menores, interpretações mais recentes, mas tudo repousa exatamente nos termos Mas eu creio que havia... vou perguntar a sua opinião. A Goécia e apesar da Cabalá na história vir um pouco antes, mas não remonta ao Egito, ao deus Tote, né? Ao baralho de Tote. Não tem esse vínculo? Rapaz, o mistério por trás disso tudo, ele é muito profundo. Sim. Perigoso, né? Chega a ser perigoso. É um jogo perigoso. Mas assim, na hora que você vai se envolver com certas entidades que vão exigir certos compromissos de você que, né? Sempre tem uma troca. Você entregar teu filho e tal, né? É mesmo? É complicado. Ou o filho dos outros. Na hora que você vai rastrear cada mistério oracular, você pega as runas, você pega o I Ching, você pega a teurgia, você pega o tarô, seja lá o que você quiser pegar, o rastreamento disso para o passado, você chega naquilo que hoje a gente chama de mitologias diversas, né? São lendas, não é algo que se estabelece com o carimbo do academicismo, então fica sempre algo meio solto. Né? Mas assim, eu já estudei um pouco ou muito disso tudo aí e tudo é muito complicado. Não há beleza no processo, há um desespero por trás de todos esses mistérios oraculares de seres tentando entender a vida deles. Nós humanos nem existimos na época em que isso começou a ser movimentado. Primitivos? Não é seres primitivos. Digamos, Odin. Sei. Que não é Odin seria um ser lendário, um deus lógico, né? de um universo vizinho, um ser, vamos assim dizer, extrafísico, tá? E Odin é que teria sido o primeiro iniciador dessa tentativa de se buscar conhecimento, buscar níveis de compreensão. E cada runa, que é cada símbolo, entre aspas, hoje chamado de sagrado, mas não tem nada de sagrado, que começou a ser trabalhado pelos antigos Aesir e Vanir, que são duas etnias narradas no âmbito da mitologia nórdica, dizem que daqui surge todo um conhecimento, que quando os humanos surgiram, isso foi repassado para os humanos, mas é repassado com o objetivo de dominação dos humanos. E por isso que os humanos foram levados a chamar de deuses essas figuras, quando de Deus eles nada têm. Aí entra esse lado perverso, que o Daniel estava dizendo, de você, como é um Deus, Javé chegou para Abraão e disse, mata teu filho. É isso, cara. Mata teu filho em homenagem a mim, blá, blá. Ou seja, são coisas tão absurdas, são coisas tão pesadas, que realmente fica difícil tratar desse assunto, como o Daniel está dizendo. Até no caso de Abraão, eu na minha leitura, né, eu gosto muito quando você fala das fofocas espirituais, né, porque você fala assim, eu não tenho certeza, né, são as fofocas que estão chegando. Então eu sou adepto de uma fofoca que, como o Abraão vinha de Ur dos Caldeus e ali tinha essa prática de sacrifício do filho, Deus queria fazer um teste com ele para ver se ele ia se submeter com isso, até o ponto que quando Isaac pergunta pra ele, ô pai, cadê o cordeiro pra gente sacrificar? Aí em vez do pai falar, hoje o cordeiro é você. Aí o filho fala, mas vista-se com essa pelezinha. Bota essa roupinha aqui. Né? Eu tenho uma notícia boa e uma ruim. É verdade. Então, assim, tem um detalhe que eu acho interessante na narrativa ali no Gênesis, que ele fala assim, Deus proverá.
Então, aí depois, Abraão fica conhecido como o pai da fé. Por quê? Porque ele creu que Deus não ia fazer aquilo, que Deus ia dar uma provisão, né? E ele usa até essa expressão Jeová Jireh, que a gente chama, né? Que é o Deus da provisão. E aí, quando ele vai sacrificar, ele pensando, caramba, não vai prover não? Aí Deus apresenta o cordeiro que estava ali preso nos arbustos, e isso seria um prenúncio de Jesus como esse cordeiro de Deus, né? Que vai tirar o pecado do mundo. E aí ele está ensinando a humanidade, ó, os outros deuses gostam de sacrificar o filho. Eu não gosto, eu não vou pedir o seu filho, eu vou sacrificar o meu filho em favor da humanidade. Então eu leio essa história, dentro dessa fofoca que me contaram, como se fosse esse prenúncio do Cristo e Deus testando Abraão para ver se ele realmente ia acreditar que Deus não era um devorador de criancinhas como os demais, né? Como Moloque e os outros, né? Deixe seu comentário, dê seu like, se inscreva no canal.